Olá, ouvintes! Aqui é Amanda, advogada registrada na OAB sob o número 51.361, e hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma história envolvente e talvez um pouco chocante. Sou atuante na Ribeiro Cavalcante Advocacia, um escritório com vasta experiência em direito previdenciário, e no episódio de hoje vamos mergulhar em um caso que mexeu com o coração de todos os brasileiros. Em 17 de agosto de 2024, o Brasil foi abalado pela triste notícia da morte de um dos maiores ícones da televisão, Silvio Santos. Aos 93 anos, ele nos deixou vítima de uma broncopneumonia grave, resultado de uma infecção por influenza, H1N1. Um país inteiro sentiu a perda daquele que, com sua alegria e carisma, marcou várias... Mas além do imenso vazio deixado por sua partida, uma pergunta intrigante começou a rondar as mentes de muitos. Quem tem direito ao seu vasto legado financeiro e, no caso do nosso escritório, quem tem direito à sua pensão por morte? Essa resposta pode ser mais surpreendente do que vocês imaginam, e é fundamental para entender como será gerido o benefício previdenciário deixado pelo grande apresentador. Vamos começar esclarecendo uma dúvida que confunde muita gente: herança versus pensão por morte. Parece simples, mas não é. Quando falamos em planejamento financeiro após o falecimento de uma figura tão emblemática quanto Silvio Santos, é fácil misturar as coisas. Mas saibam, são conceitos totalmente distintos e cada um é regido por uma área diferente do direito. A pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS destinado aos dependentes do segurado falecido. E como vocês devem estar se perguntando, quem tem direito a ela? Bem, no caso do Silvio Santos, a resposta é clara e direta. O benefício será exclusivamente destinado à sua esposa, Iris Abravanel, conforme as normas previdenciárias vigentes. Explicaremos em breve. Agora, a herança. Essa é uma outra história. Regulada pelo direito civil, a herança é a distribuição dos bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido. E, aqui, o caso de Silvio Santos envolve a divisão de um vasto patrimônio entre seus herdeiros legais: sua esposa, suas filhas e, possivelmente, seus netos. Ao contrário da pensão por morte, a herança consiste na transmissão de propriedades, dinheiro e outros ativos. E tudo isso já foi meticulosamente organizado por Silvio Santos em um testamento. Ele, que sempre foi um homem prevenido, deixou tudo muito bem definido. E então, quem terá direito à pensão por morte do Silvio Santos? Para responder essa pergunta, precisamos entender as regras do INSS. A pensão por morte segue uma ordem de prioridade entre os dependentes, divididos em 3 classes. Na classe 1, temos o cônjuge, o companheiro e os filhos menores de 21 anos ou com deficiência. Depois vem a classe 2, que inclui os pais, e por fim a classe 3, que abrange os irmãos menores de 21 anos ou com deficiência. No caso de Silvio Santos, as regras são implacáveis. Suas 6 filhas, Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata, apesar de serem parte de sua descendência direta, não têm direito à pensão por morte. Sim, ouvintes, vocês não ouviram errado. Apesar de estarem na classe 1, todas elas possuem mais de 21 anos, são economicamente independentes e não têm nenhuma deficiência que as enquadre nas exceções previstas pela lei. Isso significa que todo o benefício previdenciário ficará exclusivamente com sua esposa, Iris Abravanel. Agora vamos falar de números, algo que sempre nos intriga. Quanto será que Iris Abravanel receberá dessa pensão vitalícia? Vamos supor que Silvio Santos, como um homem de negócios bem-sucedido, recebia o teto do INSS, que em 2024 é de R$ 7.507,49. Esse é o valor máximo que qualquer segurado pode receber de aposentadoria pelo INSS. Mas como esse valor se transforma em pensão por morte? Aqui está o cálculo. A cota familiar começa com 50% do valor base, que dá R$ 3.753,74. A isso adicionamos 10% por dependente. No caso de Iris sendo a única dependente, temos mais 10%. Então, o total da pensão por morte será de R$ 4.504,49. E esse valor será pago religiosamente todos os meses para Iris Abravanel pelo resto de sua vida. E qual a duração dessa pensão? Bem, ela varia conforme a idade do dependente na data do falecimento do segurado. Como Iris Abravanel tinha 76 anos quando Silvio Santos faleceu, sua pensão será vitalícia. Isso mesmo, ela receberá esse benefício até o fim de sua vida. Para concluir, o que tudo isso significa para a família de Silvio? A pensão por morte será destinada exclusivamente a Iris
enquanto as filhas e demais parentes receberão o legado de Silvio de outras formas, como heranças e patrimônios, mas não pelo benefício previdenciário. Na Ribeiro Cavalcante Advocacia, estamos prontos para ajudar você e sua família a entender e navegar por esse complexo mundo das leis previdenciárias. Se você está passando por uma situação semelhante, não hesite em nos procurar. Estamos aqui para garantir que seus direitos sejam respeitados e que você receba tudo a que tem direito. Fiquem atentos, pois no próximo episódio traremos mais informações que podem fazer toda a diferença no seu planejamento financeiro e previdenciário. Até lá, cuidem-se e lembrem-se: a informação é o seu melhor aliado.